Oi, eu sou o Jamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Depois de deixar sua esposa e filho na Polônia, Rafał Nowak esperava começar uma nova vida no Reino Unido. Ele havia deixado sua terra natal por causa de uma enorme dívida, e já na Inglaterra conheceu Catherine Wellesbourne no ano de 2010, quando a jovem tinha 23 anos de idade. Eles se conheceram porque ela conseguiu um emprego de meio período na fábrica onde Rafał trabalhava. E quando conheceu Catherine, ele já estava saindo com outra mulher chamada Anna Legnowicz. Logo, ele passou a trair Anna com Catherine, e as duas mulheres desconheciam completamente a existência uma da outra. Mas por fim, Rafał escolheu Catherine, comprando uma casa com ela e fazendo planos para o futuro. Com um emprego, um relacionamento estável e uma moradia própria, Catherine recebeu seu diploma de bacharel em negócios e administração no ano de 2011. Ela tinha grandes planos para seu futuro. Por ser determinada e muito inteligente, ela planejava ter sucesso em sua vida. Por causa disso, Catherine resolveu se matricular em um programa de pós-graduação na fábrica onde trabalhava. No entanto, em setembro de 2012, ela simplesmente não apareceu para o trabalho. Rafał estava muito apreensivo naquela manhã, pois sabia que esse comportamento não era típico de Catherine. Ele chegou em casa após o turno e descobriu que ela havia desaparecido junto com seu carro que ficava na garagem. Rafał contatou a família dela para ver se eles sabiam o que havia acontecido, e seus familiares decidiram começar a procurá-la. Jenny, a mãe de Catherine, teve uma sensação horrível de que algo estava errado, e Rafał revelou que ela vinha recebendo e-mails ameaçadores de seu ex-namorado, o que o deixava muito preocupado. Segundo ele, Catherine temia por sua vida, e Rafał estava realmente preocupado que algo pudesse ter acontecido e ela tivesse se machucado gravemente. Então foi nesse momento que a família decidiu chamar a polícia. Rapidamente, o corpo de Catherine foi encontrado a cerca de 11 quilômetros de distância de sua casa. O corpo dela foi encontrado dentro de seu carro e a causa da morte foi classificada como misteriosa, pois ela estava carbonizada. Por causa disso, os investigadores resolveram entrevistar Rafał, os familiares dela e os amigos, mas deixaram bem claro que tudo isso é apenas um procedimento padrão. Conforme afirmado por Rafał, não havia nada fora do comum na noite anterior ao desaparecimento de Catherine. Eles compraram suprimentos, voltaram para casa, jantaram e depois foram para a cama. O comportamento estranho dele quando viveu com a família da esposa disparou um alarme na mente de todos. Alguns detalhes não faziam sentido nenhum. Rafał ficou arrasado quando Catherine desapareceu e continuou repetindo constantemente que seu futuro havia acabado e ele havia perdido o mundo inteiro. Porém, quando o corpo dela foi descoberto, o homem permaneceu em silêncio e até pediu um bife para comer a certa altura. Por sua vez, os pais de Catherine começaram a suspeitar que Rafał poderia ser o responsável por aquele crime, e eles lembraram de alguns detalhes que deixaram essas suspeitas no ar. Para começar, Catherine e Rafał haviam feito uma apólice de seguros no valor de $150 mil, onde um era o beneficiário do outro. Depois que a família de Catherine revelou isso para a polícia, eles resolveram investigar Rafał mais a fundo. Embora Rafał tenha feito grandes esforços para ocultar os seus atos, o inquérito revelou alguns fatos essenciais. Ele havia tido um relacionamento com Anna Legnowicz e era provável que não tivesse cortado totalmente o contato com ela. Ele e Anna
trocaram mensagens de textos com Ana expressando raiva e ciúme em suas respostas. Esses textos também revelaram que ela e Rafael se encontraram em segredo nos últimos meses. A investigação policial sobre seu passado revelou alguns detalhes interessantes sobre sua vida na Polônia. Na Polônia, ele foi condenado por agressão a uma mulher. Além disso, a polícia investigou o passado de Catherine e descobriram que ela era membro de alguns sites de namoro para adultos, e tudo foi classificado como perfis falsos. Investigando mais a fundo, a polícia também descobriu algumas fotos pornográficas de Catherine. No entanto, eram montagens, e elas haviam sido feitas alguns meses antes do crime, além de haverem mensagens falsas dela contatando pessoas para terem sexo casual. E as pessoas que criaram esses perfis falsos muito provavelmente foram o Rafał e a Ana. Mesmo com o corpo de Catherine tendo sido carbonizado, a autópsia conseguiu constatar que ela teve sua vida ceifada por asfixia. E ficou determinado pelas autoridades que ela provavelmente havia tido sua vida ceifada em sua casa, com um travesseiro sendo colocado em seu rosto, e depois o carro dela foi levado até o local onde foi encontrado, tendo sido incendiado por volta das 6 horas da manhã. O que complicava um pouco as coisas é que o Rafał naquele dia havia saído para trabalhar por volta das 5h30 da manhã, o que fazia com que ele não estivesse no local na hora que o carro foi incendiado, ou seja, ele não teria como ter sido o autor do crime. Mas se não era ele, quem era o responsável? Os investigadores na cena do crime constataram que Catherine usava shorts, e a autópsia determinou que a vítima foi encontrada com comida não digerida no estômago. Os especialistas forenses descobriram que ela não poderia ter comida no estômago se tivesse sido morta depois das 5 horas da manhã. Então, a hora da morte dela havia sido entre 2 e 3 da manhã, quando Rafał estava em casa. E à medida que as evidências contra ele aumentavam, Rafał foi levado sob custódia. Embora tecnicamente tivesse um álibi sólido, cabia à polícia descobrir se o homem tinha um parceiro no crime ou não. As trocas de texto entre Anna Legnowics e Rafał Nowak convenceram a polícia a prendê-la também. No mínimo, ela poderia saber algo ou até estar envolvida diretamente no crime. Além disso, as autoridades haviam conseguido rastrear seu paradeiro nos dias que antecederam o crime contra a Catherine. Ana e o tio foram vistos em um posto de gasolina comprando combustível, que poderia ter sido usado para atear fogo no carro da vítima. Por causa disso, ficou meio que determinado que havia um terceiro envolvido. Acredita-se que Rafał estrangulou a vítima no início da manhã, e Anna Legnowics e seu tio, Tadevski, dirigiram o carro da vítima para uma área remota a 11 km de distância às 6 horas da manhã, quando finalmente atearam fogo no veículo. Rafał informou a família de Catherine que ela havia desaparecido e fingiu procurá-la. Ele, Ana e o tio dela planejavam esse crime há pelo menos alguns meses, e durante esse tempo inventaram toda uma história para despistar a polícia. Esse crime foi todo planejado, incluindo a criação de contas falsas em sites de namoro com fotos pornográficas, que eram montagens, além das mensagens de texto com caras aleatórios na tentativa de marcar um encontro. Com todas essas evidências, Rafał e Ana chegaram à conclusão que mentir não ia adiantar de nada, e logo um começou a colocar a culpa no outro. Rafał disse que Ana tirou a vida de Catherine por ciúmes, e Ana falou que Rafał contratou um assassino profissional para tirar a vida de sua noiva, simplesmente para ficar com o dinheiro do seguro. O tribunal ouviu os acusados confessando seu amor um pelo outro durante o julgamento, e concluiu-se que os dois planejaram o crime juntos e que nenhum deles foi forçado a executá-lo. Por fim, os 3 envolvidos, Rafał, Ana e o tio dela, foram condenados por assassinato e sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de pedir a liberdade condicional. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos
e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais, se quiser e puder se torne membro, porque isso ajuda demais aqui o canal, e além disso o seu nome aparece aqui ó, junto com o nome de todos os membros. Então se quiser e puder, se torne um membro porque ajuda muito. Por hoje é só, até a próxima e tchau!